Boa noite, gente. Boa noite, vamos entrando. Bem-vindos à nossa Santa Live de segunda-feira. Faça chuva ou faça sol, eu estou aqui com vocês para conversarmos sobre muitos assuntos e hoje nós vamos tirar algumas dúvidas de vocês. Eu até deixei... deixa eu arrumar isso aqui. Eu até deixei uma caixinha de perguntas lá nos meus stories para que eu pudesse responder as dúvidas de vocês sobre jejum, e eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o vídeo que eu fiz hoje aqui no IGTV, falando do shot de maçã, que é uma bebida probiótica natural para melhorar a colonização do seu intestino com bactérias boas. E eu vi que teve muita gente que respondeu a caixinha, as perguntas, né? Então eu vi que teve muita gente que deixou pergunta lá. Se você não deixou lá, você pode fazer sua pergunta aqui agora, que ela também cai pra mim. Eu vou abrir aqui e vai ter já um monte de pergunta, viu, gente? Então, se você não fez a sua pergunta lá na caixinha, você pode deixar, pode fazer ela aqui. Tem uma interrogaçãozinha aqui no canto inferior da sua tela, e aí você pode fazer a sua pergunta, que ela já cai aqui pra mim, tá? Antes da gente começar, enquanto o pessoal vai entrando aí, eu queria conversar com vocês sobre a questão do jejum e do simples fato de ficar sem comer. Acontece uma confusão muito preocupante na cabeça das pessoas, que elas acham que o jejum intermitente é pura e simplesmente ficar sem se alimentar. É isso também, mas não é só isso. Então, hoje em dia, como todo mundo já sabe que eu trabalho com jejum intermitente, todo mundo já conhece a minha forma de trabalho, eles me procuram para fazer, vocês, né, me procuram para fazer jejum intermitente, tanto no consultório quanto nos meus cursos online, achando que o jejum intermitente é simplesmente o único, puramente ficar sem comida, e não é. E eu percebi que tem muita gente achando isso daqui. Eu observei isso no meu curso online, que foi na minha última mentoria que eu dei agora para vocês, no comecinho de fevereiro. Nós começamos dia 1º de fevereiro. E eu percebo isso todos os dias no consultório. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu queria muito que vocês entendessem isso, muito. Jejum intermitente não é simplesmente ausência de comida, tá? Jejum intermitente é uma estratégia que ele tem tempo para começar, tempo para terminar. Nós precisamos saber o que ingerir na janela de jejum e, mais do que na janela de jejum, o que ingerir na janela de alimentação, tá? Então, você que tá aí achando, tô fazendo jejum intermitente, doutora Janaína, fico sem comer 50, 70 horas. Meu querido, não é só ficar sem comer. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai sim emagrecer, mas você não vai adquirir saúde. Porque o jejum intermitente, ele não é só pro emagrecimento. Eu ensino vocês, destrabalham o emagrecimento com jejum intermitente, mas é óbvio que eu ensino vocês a adquirirem saúde. E tem muita gente deixando de fazer o básico e deixando de colher os benefícios do jejum intermitente como um todo, tá? Hoje eu postei pra vocês me pediram, teve um monte de gente, posta mais shot, por que o shot é importante? Eu me lembro que a live da semana retrasada eu falei sobre shots, e hoje eu postei de manhã um shot que eu até gravei com a Giovana em casa ontem, falando sobre a bebida probiótica. E eu queria começar falando sobre essa questão do intestino, por quê? Porque tem muita gente que começa o jejum intermitente, mas não trata o intestino. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se você faz jejum intermitente, você... tô falhando, né? Você precisa fazer alguns detalhes para que você tenha resultado no seu emagrecimento e na sua saúde. Por exemplo, tratar o intestino é
prévia, é base. O shot de maçã é uma forma de tratar o intestino natural? Sim, porque o vinagre de maçã, ele é uma bebida probiótica fermentada, igual o kefir, igual o kombucha, que tem ali colônias de bactérias boas, né, que vão colonizar o seu intestino, ou seja, que vão compor ali aquele bioma, né, aquela colonização, vão compor ali as bactérias boas do seu intestino. Se você faz jejum e não está tratando o seu intestino, você está fazendo da forma errada. Primeira coisa que todo mundo, seja meu aluno, seja meu paciente, faz quando eu inicio o processo de jejum intermitente é ensinar a tratar o intestino. O shot é barato, é saudável, é fácil de fazer e ele te ajuda muito. Só o shot é suficiente? Não, não é suficiente. Depois que você corrige a sua estratégia, começa a fazer o jejum, que você corrige a quantidade de líquidos que você está ingerindo, porque tem gente que acha que jejum é deixar de ingerir água e também não é. Corrige a estratégia, corrige a hidratação, corrige o intestino, corrige a suplementação. Aí você começa a entrar nos eixos com o jejum intermitente, tá? Então eu queria muito deixar claro isso para vocês, que é importante que vocês tratem o intestino. O seu intestino, ele é composto por colônias de bactérias. E o intestino saudável, ele tem ali uma relação de bactérias boas, por exemplo, Bacteroidetes e Firmicutes. E essas bactérias, elas vão digerir as fibras, elas vão digerir as gorduras, formando ácidos graxos de cadeia curta. E esses ácidos graxos de cadeia curta é que vão trazer os benefícios para o seu corpo, deixar o seu intestino com uma mucosa mais saudável. E você precisa ter essas bactérias que fazem isso, que fazem produção desses ácidos graxos de cadeia curta no seu intestino. Mas tem gente que não faz esse tratamento do probiótico, que não faz tratamento intestinal, faz o jejum e aí fica sentindo um monte de gases, às vezes fica sentindo dor ao defecar, fica sentindo a barriga inchada. E o problema não está no seu jejum, meu querido. O problema é que você não tratou o seu bioma, ali aquela colonização daqueles seres vivos, daquelas bactérias que devem estar adequadas no seu intestino. Então, por exemplo, é muito importante que você tenha alguns filos de bactérias, né? Então, o bifidum, bactério bifidobacterium lactis, é importante que você tenha essas cepas de probióticos, de bactérias positivas no seu intestino, para que você corrija essa desregulação ali intestinal. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai começar um jejum intermitente, vai começar uma estratégia ou low carb, ou cetogênica, que seja, mas você não vai ter uma boa produção de ácidos graxos de cadeia curta pela microbiota intestinal, né, ali pelas bactérias, e você vai sofrer. Você vai começar, tô aqui com gases e acha que é o jejum e não é. É porque você já tinha um bioma, você já tinha uma microbiota, que é a antiga flora intestinal, ruim. Então vocês ficam muito preocupados às vezes com o início do jejum. É importante começar o jejum, é importante você testar, é importante você sentir o seu corpo, mas é importante também você fazer os detalhes. Tá? E eu quis mostrar o shot de vinagre de maçã como uma das alternativas para bebida probiótica natural. Oi, Graça, boa noite! Boa noite, Graça, boa noite, Ingrid, boa noite todo mundo. Ó, Maiara, Maiana, Sara, Kátia, Angélica. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Vocês entenderam essa primeira parte da live? Quem entendeu, dá um joinha aí pra mim, que é importante que você faça essa regulação, esse equilíbrio intestinal. Janaína, o shot que você postou hoje, esse shot quebra o jejum?
se você fizer o shot sem um veículo que tenha carboidrato, por exemplo, sem o limão, sem um caldo de beterraba, sem um caldo de laranja, de acerola, enfim, que tenha carboidrato, o shot, água, vinagre de maçã e própolis não quebra o seu jejum. É um dos únicos, viu? Eu vou mostrar outro aqui, que eu também já tenho gravado. Mas eu sempre indico para você não errar, quebrar o seu jejum com shot. Aí você pensa, você tá ali iniciando um processo de interrupção da alimentação, tá sem alimento, tá fazendo um descanso digestivo pro seu estômago, pro seu intestino, aí você quebra o seu jejum, por exemplo, com um shot probiótico, ou com um shot de açafrão, ou com um shot de glutamina, ou de alho, ou de gengibre. Você vai ter uma absorção muito melhor, potencial desses bioativos que tem nesses shots. Só que o veículo que nós usamos, ele muitas vezes quebra o jejum, mesmo tendo pouco carboidrato. Então a minha dica hoje pra você quebra o seu jejum com shot. Própolis não quebra o jejum, vinagre de maçã não quebra o jejum, pimenta não quebra o jejum, a maca peruana não quebra o jejum. Só que para fazer o shot, muitas vezes a gente vai usar um veículo que tem um pouquinho de carboidrato. Então o seu shot tem carboidrato? Se ele tem carboidrato, ele vai quebrar o jejum. Ai, doutora, eu não sei. Usa ele para quebrar o seu jejum naturalmente. Faz ali 14, 16, 18, 20 horas e quebra com o shot. Entendeu? Aprende a usar os shots a seu favor. O shot de vinagre de maçã vai melhorar a sua imunidade, porque a sua imunidade ela está ligada com o intestino saudável. O intestino ele é a primeira barreira para a eliminação de vírus, de bactérias, de fungos, né? Se você não tem uma barreira intestinal boa, funcionante, você não tem uma colônia ali de bactérias boas, equilibrada, você, claro, vai ter uma imunidade ruim, né? Vai ter uma imunidade péssima, diga-se de passagem, né? Então o shot, gente, ele é muito importante, muito, muito, muito importante mesmo, tá? Ah, doutora, ele vai me emagrecer? Não. Eu não tô falando aqui que o shot vai te emagrecer. Você vai quebrar o seu jejum com uma bebida potencialmente rica em bioativos que vai te ajudar a tratar esse intestino, reinoculando, né? Colocando ali bactérias boas, benéficas, que vai manter ali a mucosa do seu intestino íntegra para eliminar ali todas as toxinas, para não deixar passar as toxinas, partículas mal digeridas dos alimentos, né? E ali, claro, piorar a sua imunidade, né? Então, assim, gente, façam os shots, aprendam a iniciar o dia com uma estratégia saudável, tá? Eu queria muito que vocês entendessem isso, porque tem muita gente que tá entrando aqui, que tá me seguindo e vez ou outra eu vou ter que repetir isso daqui, porque eu sei que tem muita gente nova entrando e que não sabe disso, né? Então detalhes fazem a diferença, ok? Então as meninas do meu curso aí, elas aprenderam coisas fantásticas. Os meus pacientes, hoje eu atendi uma paciente que falou: ai, doutora, eu comecei a te seguir e eu tô começando a entender como que funciona, tô tão empolgada. E informação é isso, quando você entende, que você tem clareza, é muito bacana, tá? Então, eu queria que vocês entendessem essa importância. O shot não vai te emagrecer, mas ele vai indiretamente te beneficiar do processo, entendeu? Poliana, seja bem-vinda, Poliana Viva, seja bem-vinda, tem uma interrogação aí, e hoje eu vou tentar responder todas as dúvidas de vocês, tá? Então, por favor, anotem aí os shots que eu tenho passado para vocês. As minhas alunas lá da mentoria, do meu curso online, tem um e-book só de shots. E você pode usar esse e-book de shot para quebrar o seu jejum com uma bebida potencial. Por exemplo, que vai te ajudar na inflamação, aí é o shot de açafrão, tem alguns detalhes, uma bebida energizante, com suco de beterraba, com maca peruana, uma bebida que é probiótica para melhorar a barreira intestinal, a imunidade,
que é o que eu fiz hoje de vinagre de maçã, um shot com gengibre, que tem gingerol, para melhorar barreira de infecções respiratórias, parar de hiperestimular o seu sistema imunológico, melhorando infecções respiratórias no contexto geral e fúngicas também. O shot com pimenta, que é termogênico, que é muito bacana também e é antifúngico também. Então, olha, minhas alunas têm um e-book muito rico de shots e eu acho que vocês não têm noção do que vocês têm aqui nas mãos, tá? Vocês adquiriram o curso online, adquiriram a mentoria e comecem a usar isso que vocês têm em mãos, tá? Vai lá no e-book de shot, dá uma olhadinha e começa a fazer para quebrar o seu jejum. Bacana, gente? Vocês entenderam essa primeira parte? Tentei explicar para vocês a importância da base. Jejum não é só ausência de comida, você precisa de detalhes para o jejum. Domingo eu coloquei aqui um plano de ação para ajudar vocês começarem a fazer o jejum intermitente, né? O jejum intermitente, ele é para aquela pessoa que ela não gosta muito de ficar ali naquela lenga-lenga de comer de 3 em 3 horas. É uma pessoa que às vezes já vinha fazendo jejum, por exemplo, um cristão, ou uma pessoa que tem ali uma relação com o jejum muito íntima, desde pequena, desde sempre. O jejum intermitente é para aquela pessoa que quer destravar o emagrecimento de maneira rápida, simples e eficaz. O jejum intermitente é para aquela pessoa que quer longevidade, ainda que ela esteja bem com o corpo, saudável, mas como o jejum intermitente promove o silenciamento de alguns genes e inibe a telomerase, que é uma enzima que diminui, que encurta os seus telômeros, e o comprimento dos nossos telômeros, né, no nosso DNA está relacionado com a expectativa de vida. Então o jejum intermitente promove longevidade. Então o jejum intermitente é para esse tipo de pessoa, para pessoas que não querem ficar procrastinando, tá? Então é para isso. Então se você tem dúvida, eu vou começar agora responder vocês com relação ao jejum. Gente, as dúvidas que eu vou responder vão ser só as dúvidas que vão estar aqui na interrogação. Então, se você não digitou a sua dúvida na interrogação ou na caixinha de pergunta dos stories, eu não vou conseguir responder, porque são muitas. Eu vou selecionar algumas perguntas aqui que eu considero mais importantes e que todo mundo precisa saber, para que vocês tirem as dúvidas. Espero ajudar todo mundo. Uma live dessa, gente, olha, já estamos com 20 minutos de live. Quantos reais vocês acham que essas informações valem até agora? Precifiquem a minha informação para vocês. Vocês acham que o que eu falei até agora valeu para vocês R$0, R$10, R$50, 100, 200, 300? Entendeu? São informações valiosíssimas. Precifiquem, meus pacientes, meus alunos que estão aqui, precifiquem só para eu saber. Porque tem muita gente que não dá valor nas informações que a gente solta aqui na internet, achando que a gente tá querendo falar besteira, tá? E não é verdade. Com 20 minutos de live, eu tenho, eu acho que eu posso dizer para vocês que já foi quase metade do preço da minha consulta. Pelo menos R$300. Pelo menos R$300. Tá? Então, assim, a minha consulta hoje custa R$600. Eu fiz uma mentoria com as minhas alunas dei um desconto de R$497 para R$297, só para vocês terem noção. E eu estou entregando informações para vocês valiosíssimas. Então, anotem, entendeu? Outra coisa que eu quero falar. Essas lives eu geralmente tiro daqui do IGTV e mando lá pro meu canal do YouTube. Por quê? Porque são lives muito grandes, que acabam sendo mais de 1 hora. E o YouTube, ele comporta esses vídeos maiores. Então, todas as minhas lives, se você perdeu alguma, se você é novo por aqui, está lá no meu YouTube, tá? Doutora Janaína Macedo. Então, você coloca lá na lupinha do YouTube, ativa o sininho, começa lá, se inscreve no canal, porque as lives vão para lá, ok? Bom, é isso.
Queria falar isso pra vocês. Bom, então eu já expliquei essa questão do intestino, vamos às dúvidas. Espero ajudá-los hoje com relação a essas dúvidas. Ó, eu vou começar para eu poder pegar o fio da meada, eu vou começar com algumas perguntas aqui. Abrir a janela de alimentação. Não saber se os carboidratos bons pode comer. Você que tá fazendo jejum intermitente, anota isso. Ó, acho que essa dica vale ouro. Vale, tipo, no mínimo R$150. Aprender a precificar a informação, gente, presta atenção. Ó, o seu problema não é mais se o carboidrato é bom, se o carboidrato é ruim, se batata doce pode, se farelo de aveia pode. Hoje, você que está fazendo jejum intermitente precisa entender, primeiro, a estratégia que você tem que fazer. Janaína, eu vou escolher low carb. Low carb, a batata doce vai entrar? Vai entrar. Low carb, uma fruta vai entrar? Vai entrar. Mas em porcionamentos reduzidos. Não tem como eu responder, por exemplo, para você a quantidade de batata doce que você pode comer, a quantidade de farelo de aveia que você pode comer, a quantidade de frutas que você pode comer, porque eventualmente isso precisa estar porcionado. Então, por exemplo, o que eu indico para você que está aqui me assistindo, que não é meu paciente, que não é meu aluno? Vai lá no MyFitnessPal, que é um aplicativo que tem no Google. Gleison, fala baixo. Ou fecha aqui, o negócio ele tá pegando. Pai e filha com tarefa de casa. Gente, aqui vida real. E aí eu acho que ele tá perdendo a paciência ali com o Giovana. MyFitnessPal. Vocês conhecem, gente, esse aplicativo? Lá é muito legal, porque, por exemplo, você que perguntou aí, posso abrir a janela de alimentação com algum carboidrato? Se você estiver fazendo low carb, você pode abrir com um carboidrato saudável. Essa informação, ela não é mais novidade. Você vai abrir a sua janela de alimentação com arroz, com pão, com torta? Não, eu acho que isso já tem que ficar claro aqui. Agora, quantidade. A low carb, ela vai de 50 gramas a 120 gramas. Falei que essa informação ia ser de qualidade. Então, digita lá a quantidade que você quer de batata doce, sempre depois de pronta, cozida, para você saber se você tá numa quantidade boa de alimento, tá? Então, assim, se você não tem uma nutricionista, se você não é meu aluno, se você não tem um cardápio meu para se nortear, você pode ir fazendo isso. Então, mede sempre depois de pronto. Não se pega uma comida crua para ver quantidade de nutriente, de macronutriente, carboidrato, gordura e proteína. Você pega a comida sempre depois de pronta, tá? Agora, outra coisa que vocês têm que aprender, a relação de carboidrato e proteína, tá? Você pode colocar aqui um carboidrato, pelo amor de Deus. Agora, vocês já sabem que aqui o que interessa é um carboidrato saudável, mas a relação de carboidrato tem que ser sempre menor do que a de proteína. Então, se você tá colocando 100 gramas de batata doce, 100 gramas de cará, de inhame, você tem que colocar 200 de proteína. E aí, se você digitar essa quantidade lá no MyFitnessPal, você vai ter noção também de caloria. Olha que legal, vai ter noção de caloria. Aí você vai começar a perceber que o que você achava que era pouquinho, que não fazia tanta diferença, vai começar a fazer. O que eu sempre indico para os meus pacientes é que eles sabem o que pode. Você só precisa pensar aí um pouquinho, tá? Não adianta você ficar pensando no que você vai quebrar com o jejum, a batata doce, o cará, o inhame, o milho, se no final de semana, meu colega, você tá tomando sorvete, você tá comendo sanduíche, você tá comendo pizza, você tá enchendo a pança de chopp e cerveja. Eu não vejo eu acho muito incoerente algumas posturas. Então, se você quer saber a quantidade de carboidrato, faça isso também no seu final de semana. Tá
com dúvida? Joga lá no aplicativo, fica sabendo a quantidade. Eu já falei pra vocês aqui de quanto a quanto para low carb e tenta fazer esse equilíbrio porcionando sempre menos carboidrato e o dobro de proteína, que aí você vai ter noção. Janaína, mas se eu ponho 100 gramas de batata doce, que é um tantinho assim, eu tenho que pôr 200 de frango, nossa, é muito. Então reduz a batata doce. Tá? E isso vai, a quantidade calórica, ela vai muito de acordo com a quantidade de peso que você está hoje, tá? E com a taxa metabólica basal de homens e mulheres, tá? Geralmente a gente tem aí uma dieta que eu não gosto muito de pôr uma dieta tão restritiva, menos de 1.300 calorias. Então eu sempre fico ali 1.300, 1.500 calorias em média, tá? Entenderam essa pergunta? Porque se você tem dúvida se tá quebrando com carboidrato, é interessante. Ó, essa daqui é legal também. Tomar colágeno quebra o meu jejum? Sim, colágeno quebra o seu jejum. Por que colágeno quebra o seu jejum? Porque o colágeno é uma macromolécula. E o colágeno, ele precisa passar por um processo de absorção. Você não come colágeno e absorve colágeno. O colágeno é glicina, prolina e hidroxiprolina. São 3 aminoácidos que formam a molécula de colágeno. Só que para você formar colágeno dentro da célula, você tem que digerir em 3 aminoácidos. E para fazer esse processo de digestão, você precisa eliminar ali um suco pancreático com enzimas proteolíticas, por exemplo, para quebrar o colágeno, tá? Então, colágeno quebra. Janaína, o que não quebra? Eu acho muito mais fácil falar pra vocês o que não quebra do que o que quebra. O que não quebra o jejum é água, chá, café e bioativos, que são nutrientes, vitaminas, minerais, flavonoides, antioxidantes, que não precisam passar pelo processo de digestão, que é quebra e absorção, tá? Por que algumas gorduras não quebram? Porque essas gorduras não precisam passar pelo processo de quebra. E aí, dessas gorduras é muito fácil, que eu já posso até falar aqui pra vocês: óleo de coco, TCM e ácido caprílico. São as gorduras que não quebram. E tem vídeo aqui, gente, explicando sobre essas gorduras, tá? Medicamentos, pode quebrar o jejum? Pode. Quais os tipos de medicamento, por exemplo, que quebram o jejum? Medicamentos que são na forma de xaropes quebram o jejum. Mas medicamentos, um antihistamínico para dor de cabeça, o meu medicamento para tireoide, o meu medicamento para pressão, o meu antidepressivo, que mais de medicamento? Esses medicamentos, eles não quebram o jejum, porque você não precisa digerir o medicamento. Agora, se você tem um medicamento ali na forma de ou xarope, ou que vem pastilha, por exemplo, Cebion, quebra o jejum. Não é um medicamento em si, mas só para vocês entenderem. Uma suplementação que vem com um carboidrato que precisa passar por esse processo, estimular a insulina, suco pancreático, hormônios, enfim, quebram o jejum. Mas esses medicamentos que não precisam, eles não quebram o jejum, tá? Então você aí que tá com dúvida, vou tomar o meu medicamento para tireoide, Puran, Sintroid, Levoide, não quebram o seu jejum. Inclusive, esses medicamentos, alguns, são importantes que você esteja em jejum para ter um pH ideal para uma correta absorção. Medicamento também para hipertensão não quebra o jejum. Então, um propanolol, etanolol, diuréticos não quebram o jejum, tá? Então, é importante você saber disso. Ok, acho que deu para entender, né, isso daqui. Esse daqui eu vou responder porque hoje eu falei do shot, então eu vou responder ela porque eu acho interessante. Qual shot não quebra o jejum? O shot que não tem carboidrato. Puro e simples assim. Só. O shot que não quebra, que não tem carboidrato. Aí você raciocina, gente, raciocina. O que você vai pôr num shot? Água tem carboidrato? Não. Própolis tem carboidrato? Não. Pimenta tem carboidrato? Não. O shot que vai um limão tem
carboidrato? Tem. Suco de maçã tem carboidrato? Tem. Então você vai começando a raciocinar aqui que você tá colocando ali naquele shot. Se o seu shot tem carboidrato, ou se ele precisa passar por um processo de digestão, por exemplo, água de coco, glutamina, às vezes um shot com colágeno, aí quebra o seu jejum. E eu quero usar o shot porque é muito importante. Top, acho topíssimo. Use o shot para quebrar o jejum, gente. Qual que é o problema? Aprendam a usar o shot para quebrar o jejum, tá? Vocês tiram essa dúvida de cabeça e não erra, tá? O que comer para quebrar o jejum? Você tem duas estratégias: low carb e cetogênica. A low carb, eu já falei aqui, vai de 50 a 120 gramas de carboidrato. Ponto. Você quer saber a quantidade? Joga lá no MyFitnessPal, olha a quantidade da comida sempre pronta e vê se você está exagerando. Exagerou de 120 gramas? Saiu da low carb. Não interessa a caloria. Saiu. Cetogênica abaixo de 20 gramas de carboidrato. Meu amigo, abaixo de 20 gramas de carboidrato. Cetogênica são para os fortes. Não é todo mundo que eu indico cetogênica, porque eu acho que a low carb já melhora, já resolve muita coisa, tá? Aí, Janaína, qual que é a quantidade de batata doce? Qual que é a quantidade de carne? Eu não consigo falar isso pra vocês, a não ser que seja na forma de cardápio, tá? E aí tem muita gente aqui no Instagram que me manda o prato. Eu não consigo falar pra você assim, aumenta a quantidade, diminui a quantidade. Em termos de combinação, eu consigo falar, tá bacana. Tá? Eu sempre respondo, tento falar, tá bacana, tira isso, tira aquilo. Mas eu não consigo falar pra vocês em proporção. Pra isso eu tenho que ter cardápio. E é por isso que o curso online, a mentoria, tá aí. Porque aí eu consigo fazer pra vocês. Com um cardápio bonitinho, certinho, tá? Vamos às outras perguntas. Mais uma pergunta do shot, porque eu falei sobre shot, eu vou selecionar essa. Nutri, posso fazer o shot com água, vinagre, e aí eu imagino que seja o vinagre de maçã, né? Própolis e açafrão, que não quebra o meu jejum? Valéria, olha só, presta atenção aqui. Água tem carboidrato? Não. Precisa ser digerida? Não. Vinagre tem carboidrato? Vinagre de maçã? Tem algum macronutriente que precisa ser digerido? Própolis tem carboidrato? Não. Açafrão tem carboidrato? Não. Então, se você fizer com esses 4, quebra o seu jejum? Não quebra o seu jejum, tá? Gente, presta atenção. Tem dúvida? Use o shot para quebrar o jejum. Ponto. Ou, não quero, né? Vou levar pro meu trabalho. Não quero quebrar o shot. Oi, Valéria! Agora nós estamos lá no Clubhouse, né? Gente, vai ser sempre o Clube da Luluzinha lá no Clubhouse pra gente conversar sobre exatamente isso daqui. Mas com pessoas que realmente estejam interessadas em discutir. Porque às vezes eu fico falando aqui, parece que eu tô dando palestra, né? Quem tá lá no Clubhouse nos segue. Pastora Valéria Tarso e @Janaína Macedo. Tá bom? Respondi, eu acho que foi legal essa pergunta aqui, porque hoje eu falei sobre os shots, né? Essa também eu tenho que selecionar. Olha essa. Quem tem gastrite pode tomar o shot? Alguém aí, as minhas alunas, por favor, que já fizeram curso online comigo, que já fizeram a mentoria comigo, o que vocês acham? Quem tem gastrite pode tomar o shot? Porque o shot, na maioria das vezes, ele vai um pouquinho de água, o caldo de limão, própolis e algum outro bioativo. Eu gosto muito de fazer essa base. Água, caldo de limão, própolis, que é a base. Aí vai caldo de limão, daí a pessoa pensa assim, nossa, será que eu posso? Eu tenho gastrite, eu tenho refluxo. Será que eu posso tomar o shot? O que vocês acham? Vocês acham que vai atrapalhar a pessoa se tomar esse shot, porque vai um pouquinho de limão? Silvana, não vale. A Silvana é minha paciente, é minha aluna da mentoria, sabe tudo de jejum. Juliana, pode. Ao contrário. Na verdade, Noel exatamente pode. Noel é minha paciente.
Quem está comigo já sabe que pode, deve tomar. Por quê? Porque o limão, a quantidade, a acidez do limão, ela é muito pouquinha pro seu estômago. A acidez do seu estômago é 1, 2. A acidez do limão é, sei lá, 6, 8, 10, 12, eu não sei direito. Então, gente, isso não vai influenciar. Você geralmente tem refluxo e gastrite, não é porque você toma sumo de limão, não. Caldo de limão, não. Você tem gastrite e refluxo, na maioria das vezes, primeiro, por excesso de medicamentos, tá? Quem tem muitas doenças e toma muito medicamento, arrasa com o pH estomacal. Por excesso de industrializados, muito xarope de glicose, muita glicose, esses carboidratos escondidos e estresse. Por isso você tem gastrite e refluxo, tá? Então, não é porque você toma limão, porque você tem uma alimentação ácida, porque você come errado, né, Noel? Você já sabe disso, você já escutou eu falando isso pra você várias vezes. Ó, essa daqui é legal. Ó, doutora Janaína, eu posso começar o jejum às 16, então à tarde, né? E encerrar às 8 da manhã? Nossa, bacanérrimo! Quanto mais, por exemplo, se você gosta de tomar um café da manhã, encerra o seu jejum mais cedo, igual essa proposta aqui. Ó, das 4 da tarde até as 4 da manhã dá 12 horas. Aí 12 horas é o mínimo, é o jejum fisiológico. Com jejum fisiológico você emagrece? Não. Você só tem os benefícios do jejum. Com o jejum fisiológico, você promove a autofagia? Muito pouco. A autofagia, ela acontece ali depois das 16, 18 horas de jejum. A autofagia é quando a própria célula, ela come ali aquelas toxinas, ela alimenta, ela faz uma reação como se fosse de eliminação, igual quando você tem ali o macrófago, engloba ali a toxina, engloba o vírus, a bactéria. Macrófago é uma célula de defesa nossa, tá? É mais ou menos isso que acontece na sua célula. Você vai fazendo, você vai englobando as toxinas, tudo que é erro ali dentro, proteína ruim e tal, e vai digerindo aquilo, e vai expulsando aquilo do seu corpo, tá? Então, das 4 da tarde às 4 da manhã, já deu 12 horas, voltando ao raciocínio. Aí você conta 5, 6, 7, 8, aí 13, 14, 15, 16, 17 horas de jejum. Bacanérrimo. Olha aí, uma pessoa que terminou de comer 4 horas e faz café da manhã às 8, já fez 17 horas de jejum. Já iniciou o processo de autofagia, que é esse que eu expliquei, entendeu? Só que tem um detalhe. Não adianta você fazer as 17 horas de jejum e comer errado na janela de alimentação, ou seja, das 8 até as próximas 16 horas, tá? Então não adianta, essa janela de alimentação é a mais importante. E, por exemplo, eu quebraria, nesse caso aqui que a colega tá perguntando, com um shot. Ou shot de açafrão, tipo ali, ó, 7h45 da manhã, ou 8h15, 15 minutinhos antes de você comer. Não vai, gente, tomando shot e comendo, não. O shot precisa de um tempinho para absorver. Então, use o jejum para uma melhor absorção potencial do shot. Quebra o seu jejum com shot, 15 minutinhos, toma seu café da manhã. Top, tá? Vamos ver outra pergunta bacana. Eu tô selecionando, gente. Ó, essa daqui eu tenho que falar pra vocês porque eu não consigo ser guru da alimentação. O que comer e a quantidade, eu só consigo falar pra você a quantidade com cardápio. Não tem como eu falar a quantidade pra vocês. Eu consigo fazer essa orientação assim, ó. Ó, sempre que vai pôr no prato um carboidrato, coloca uma quantidade dobrada de proteína. Mas se você perceber que tá pondo muito carboidrato e a caloria tá gigante, diminui esse carboidrato, tá? 30% do prato no mínimo de salada, isso aí é importantíssimo. As minhas alunas e as minhas pacientes sabem disso, e é salada crua. E aí você vai combinando ali um pouquinho de carboidrato, mais proteína, uma gordura saudável, quem sabe regar a salada com azeite se for keto, ou um queijo parmesão que tem muito mais gordura.
um molho pesto ou um mix de sementes, que também é muito bacana você colocar na salada, que aí você vai combinando carboidrato, gordura e proteína de uma forma que você acaba levando um estilo low carb ou mesmo keto para sua janela alimentar, tá? Olha, essa também é bacana. Quantas refeições fazer na janela alimentar? Aí vai depender do horário que você tem ali para comer. Por exemplo, um jejum 16 por 8, 16 horas de jejum e 8 horas de janela alimentar. Nessas 8 horas, você pode fazer em torno de 3 refeições no máximo. Gente, vocês não tem que ficar 8 horas de janela alimentar comendo, não. Entendeu? Aí não adiantou o jejum para emagrecimento, no caso, né? Eu tô falando aqui de emagrecimento. Não adiantou, entendeu? Dalva, as inscrições do meu curso online não estão abertas ainda. Eu vou fazer a abertura delas, mas agora estão encerradas. Então não tem o curso online ainda com inscrições abertas. A gente acabou de encerrar agora a nossa terceira turma de mentoria. Então segunda turma de mentoria. Então eu encerrei o curso online. Agora, quem quiser adquirir, espera mais um pouquinho, que mais pra frente eu aviso vocês. Entendeu essa parte do que comer na janela alimentar? É bacana. Essa daqui eu vou responder porque isso daqui é uma confusãozinha. Depois que eu comecei a fazer jejum, não estou dormindo direito mais. Então, não é por causa do jejum, tá? O jejum, ele controla os seus hormônios, insulina, e GH, grelina e alguns hormônios sexuais, por exemplo, testosterona, progesterona. Por isso, muitas pessoas que querem engravidar, melhorar a fertilidade, também são beneficiados com a regulação hormonal que o jejum provoca. Então, a melatonina, que é o hormônio do sono, e não tem como medir a melatonina, ela também é regulada com o jejum. Provavelmente, você não está dormindo por outro motivo. Então, tenta pensar aí o que pode ser, mas isso não tem relação congruente com o jejum. Já que as pesquisas mostram que o jejum controla nossos níveis hormonais, tá? Então, você teria que estar dormindo melhor. Na verdade, é o contrário. Inclusive, as minhas alunas aqui sabem. O jejum intermitente melhora o seu sono, ok? Então, é isso. Vamos ver se tem mais pergunta aqui. Deixa eu ver. Vou selecionar essa, que essa daqui é uma pergunta dos pacientes que têm hipotiroidismo. Tenho hipotiroidismo. Posso fazer jejum com a dieta cetogênica? Porque ela gosta de fazer. Gente, deve. Quem tem nódulo na tireoide, hipotiroidismo, quem tem problemas metabólicos, né? E aí nós temos resistência à insulina, diabetes, colesterol alto, esteatose hepática, triglicérides altos, são problemas metabólicos, né? E o hipotiroidismo pode fazer o jejum com a dieta cetogênica. Eu não vejo problema nenhum, tá? Inclusive, eu acho uma excelente estratégia. Mas não esqueçam o seguinte: você precisa também fazer restrição energética durante a sua janela alimentar. E aí teve uma pergunta aqui: eu posso comer quantas refeições? Você não vai sair comendo tudo na sua janela alimentar, não tem lógica isso. Tem que ter uma restrição calórica, né, gente? Energética. Senão o jejum vai por água abaixo. Porque você imagina, uma pessoa ficou ali 16, 18, 20 horas de jejum. Aí ela tem ali 2, 4 horas de janela alimentar e ela come uma montanha. Ela vai estimular muito a insulina. Ou seja, não vejo congruência nessa prática se o jejum intermitente reduz a insulina, tá? Controla os níveis de insulina. Então, cuidado. Agora, com dieta cetogênica, eu não vejo problema. Eu acho excelente estratégia. Só não pode esquecer de controlar a caloria.
essa daqui foi uma das primeiras perguntas. Por que temos dor de cabeça quando fazemos jejum, principalmente nos primeiros dias? Provavelmente você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Ai, mas essa resposta aqui eu acho que as minhas alunas da mentoria do meu curso online vão saber responder. Deixa eu ver se sim. Eu vou testar vocês. Alguém que já foi minha aluna, minha paciente aqui do jejum, sabe por que nós temos dor de cabeça quando a gente inicia, principalmente nos 3 primeiros dias, 3 a 10 dias no máximo? Alguém sabe? Tenho certeza que vocês sabem. Sabe? Eu vou pedir ajuda para as universitárias, porque as minhas alunas são maravilhosas e elas sabem essa resposta. Quem está aqui sabe por que sente dor de cabeça, principalmente nos primeiros dias de jejum? Ai, gente! Não acredito que vocês vão me deixar aqui responder isso. Por que você sente dor de cabeça? Porque o corpo sente falta do carboidrato. O que mais? Tá no caminho, é isso aí. O carboidrato, também a água, tá no caminho. Mas qual carboidrato que o seu cérebro tá acostumado a se alimentar? Desde o ventre da sua mãe, lá na barriga. Qual que é? Qual que é o carboidrato que o seu cérebro, o seu neurônio se alimenta para funcionar? Deixa eu ver se vocês vão saber o nome. É simples, não é simples. Açúcar, glicose na veia. Isso mesmo. Desde o ventre da nossa mãe, nós fomos ensinados a via glicolítica. É a via mais fácil, é uma via natural do seu corpo, porém você estraga essa via com a má alimentação, comendo excesso de açúcar. Esse açúcar vira glicose e o seu cérebro, preferencialmente, usa a glicose como fonte de energia para pensar, para funcionar. Aí quando você faz jejum, o que você vai fazer? Você vai diminuir o carboidrato, o açúcar, a glicose. Gente, pensa que todo carboidrato, ele pode ser amido, mono ou disacarídeo, tá? O amido são muitas moléculas de glicose, mais de 3. O disacarídeo são 2 e o monossacarídeo é uma molécula de glicose, tá? Então nós temos aqui nesses exemplos o açúcar, nós temos aqui os doces e nós temos os carboidratos complexos, que são os amidos, que são várias moléculas de glicose. A batata, o pão, o arroz, a massa, o macarrão, tudo vira glicose, vira glicose. E a via preferencial do seu cérebro é glicose. Então, até você ensinar o seu cérebro que ele se alimenta, ele consegue se alimentar de outra via, que é a produção dos corpos cetônicos, demora um pouquinho. E outra coisa, porque quando você está desidratado, e um grande erro do jejum intermitente é não se hidratar, você também tem dor de cabeça. Então é muito importante fazer o processo de hidratação com muita água, muito chá e ter paciência. Janaína, eu posso tomar um antihistamínico para dor de cabeça? Pode, isso não vai quebrar o seu jejum. Agora, quem tem enxaqueca braba, a gente precisa avaliar um pouquinho aí esse jejum intermitente, porque eu não sei até que ponto vale a pena um desconforto, porque quem tem enxaqueca é internado com enxaqueca, e a enxaqueca ela tem N causas, inclusive pode ser intolerância alimentar. Até você controlar esse processo de enxaqueca, de você descobrir ali a causa, que pode ser multifatorial, inclusive hormonal, eu acho que a gente deveria estudar um pouco se deve ou não fazer o jejum intermitente. Mas se você não é desse grupo das enxaquecas brabas que ficam ali internados, tem um pouquinho de paciência, é normal, de 3 a no máximo 10 dias essa dor de cabeça passa. Se hidrate e mantenha firme na dieta.
que o seu cérebro vai entender que agora você não vai dar glicose em excesso para ele e que ele vai ter que aprender a usar os corpos cetônicos para funcionar. E dá muito certo, essa dor de cabeça passa. Deixa eu ver se tem mais aqui. Olha, tem muito. Ai, Jesus, deixa eu ver qual que eu consegui. Ó, vou ver essa aqui. Começo o jejum às 18 e encerro às 12. Estou tomando shot com limão ao acordar às 6. Estou quebrando o jejum? Tá. Ai, que pena. Se você for uma paciente que já estiver há muito tempo no jejum, você já tem uma produção de corpos cetônicos muito boa, tá? Então, se você já faz aí, ó, se você encerra 18, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6, você faz 18 horas de jejum. Só que você quebra com 12 horas de jejum com o limão. Janaína, o fato de eu quebrar o jejum com o limão faz eu parar a produção de corpos cetônicos? Nesse caso, não. Porque o limão tem muito pouco carboidrato. Então, ele não vai fazer você chegar a parar de produzir corpos cetônicos. Mas, se você for uma paciente que não está adaptada ao jejum, e para estar adaptada ao jejum, você tem que fazer de 2 a 3 meses de jejum intermitente, numa frequência mínima de 3 vezes, mínima, vou repetir, mínima, de 3 vezes por semana, mais de 16 horas, você não está adaptado ao jejum ainda. Então, eu não oriento você quebrar o seu jejum com o shot de limão. Quebra ele em 12, 15 e aí depois, meio-dia 30, você almoça, tá? É muito mais coerente dessa forma, ok? Deixa eu ver. Existe algum lugar que eu posso ver as diferenças entre dieta keto e dieta low carb? Eu já até falei a diferença aqui pra vocês. A low carb, ela vai de 50 a 120 gramas de carboidrato dia e a keto abaixo de 20 gramas. A quantidade calórica vai ser imprescindível para você emagrecer. E aí você pode entrar naquele aplicativo do MyFitnessPal e fazer a continha ali diária da quantidade de comida que você tá pondo no prato, tá? Para você saber mais ou menos a quantidade, tá? De carboidrato. E aí é só assim que eu vejo essa forma, né? Para você fazer esse controle ou com cardápio, tá? E aí quem já tem cardápio fica mais fácil, né? De fazer. Esse aqui é legal. Ó, adoçante, stevia ou xilitol quebra o jejum? Ó, nós temos 2 tipos de adoçantes: industrializados, não saudáveis, e os naturais, mais saudáveis, menos piores, digamos assim. Acontece que as pesquisas começaram a ser produzidas principalmente com a sucralose, que é um adoçante industrializado. E depois isso foi vindo com outros artigos. Ainda não tem assim um consenso sobre o tipo de adoçante. Mas o que nós nutricionistas orientamos? Não usar adoçante, porque o sabor doce sentido pela sua papila gustativa, ele faz uma ligação neurológica para o seu cérebro estimular o pâncreas à produção de insulina. Infelizmente. Então, gente, eu acredito assim, que o stevia, o xilitol, o eritritol são adoçantes mais saudáveis, mas eu não indico tomar em jejum, porque se você tiver uma resistência à insulina muito forte, isso vai te atrapalhar. Inclusive, você que está pré-diabético, com resistência à insulina, que é aquela glicose batendo na trave, aquela insulina com produção desregulada, muita vontade de comer doce, não use o adoçante no jejum, porque quebra o seu jejum, tá?
É uma pergunta interessante essa daqui. Olha essa das frutas. Quais frutas posso comer para não elevar muito a insulina? No caso, estou para perca de peso. Ó, isso é bem legal. Para dieta low carb, geralmente eu indico 2 frutas no máximo, explodindo 3. E para você colocar 3 frutas, considerando que a porção de cada fruta vai ter ali, dependendo da fruta, 7 a 10 gramas de carboidrato. Se for, por exemplo, low carb, você já comeu ali o mínimo de carboidrato que poderia, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. E outra coisa, existem frutas com menos carboidrato? Existem. O abacate, por exemplo, meio avocado, que é aquele abacate redondinho, tem 2 gramas de carboidrato. Uma banana tem em torno de 10. 6 morangos tem em torno ali de 3, 4 gramas de carboidrato. Melão também tem menos. Então, existem algumas frutas que têm menos carboidrato? Existem. Mas, ao invés de você ficar contando frutas se você tá na low carb, tenta fazer uma estratégia num contexto geral. Escolhe no máximo 2 frutas, uma porção de cada uma, pra janela alimentar. Pouquíssimo carboidrato. Eu, por exemplo, cortaria carboidrato e ficaria só nos legumes. E vai acrescentando gordura boa e proteína, tá? Faz assim, que eu acho que é muito melhor do que ficar contando ali o carboidrato da fruta. Mas sim, tem frutas que tem menos carboidrato que outras, tá? Mas se a sua estratégia for low carb, dá pra você fazer dessa forma que eu tô te ensinando e vai muito bem. Não esquecendo que fruta, gente, tem frutose que vira glicose. Qual janela semanal para fazer perder 25 quilos em 3 meses? Em 3 meses você já tem que estar fazendo um jejum de intermediário a avançado. Intermediário é ali 18, 20 horas e avançado 22, 24 horas, tá? Então não sei quantas horas de jejum você está fazendo. Evolui se você tá aí nas 16, 18, evolui 2 horas a mais. Tenta fazer uma frequência diária desse jejum por pelo menos 2 meses, colocando uma atividade física aeróbia, mais metabólica em jejum, tá? E aí você consegue sim perder esses 25 quilos em 3 meses fácil. Ó, é isso. Acho que já tem 1 hora de live. Tem perguntas aqui que eu não respondi. Eu não vou dar conta de responder todas. Gente, ficou pergunta sem responder? Vamos fazer o seguinte. Semana que vem tem live de novo. E aí eu vou falar outro assunto. A semana que vem eu vou fazer live de como manter o emagrecimento com jejum. Que essa é uma dúvida clássica. Então eu vou fazer uma live semana que vem sobre como manter o emagrecimento, como continuar emagrecendo ou como se manter magra com o jejum, tá? E aí eu prometo abrir de novo a caixinha para vocês digitarem lá pra gente fazer nessa interação. Eu vou fazer igual hoje. Eu vou introduzir o assunto e aí eu vou respondendo as dúvidas no final, até dar aproximadamente isso daqui, 1 hora de live, tá? Gente, é isso. Eu queria, hashtag agradecer vocês. Vamos precificar? Essa live custou quanto? Imagina o conhecimento que vocês adquiriram aqui nessa live, tá? Vamos valorizar quem estuda, sabe? Quem procura conhecimento para ofertar isso para vocês de maneira gratuita, tá? Então, ó, eu estou deixando de fazer tarefa com a minha filha, pondo meu marido ali estressado. Lógico, porque eu acredito que eu posso melhorar muitas pessoas, tá? Então, o tanto de pessoas que eu puder melhorar, ajudar com os meus conhecimentos, eu fico muito feliz por isso, tá? Enfim, eu acho que eu consegui responder bastante gente. Perdão se eu não consegui responder sua pergunta. Ó, fica firme, jejum intermitente não é só comida, evolui o seu jejum, faça atividade física e para de reclamar. Tem gente que não emagrece porque é aqui, ó, mental, fica reclamando, só sabe ver defeito e não agradece, não tem
não tem gratidão, não tem leveza de espírito, para de reclamar, entendeu? É isso. Gratidão. Beijo, beijo, beijo pra vocês.